de profundidade, 25 na largura e 63 na altura. Isso com a regulagem do pé no mínimo, né? No mais baixo possível, que são os dois pés de trás. Já quem gosta de embutir e deixar a porta para o lado de fora, essa diferença aqui com a da sem a porta é de 45,5, ou seja, 51 com a porta, 45,5 sem a porta. Já a largura total, calculando essas duas beiradinhas que ela tem aqui na porta, é 28. Então ela tem 25 aqui na parte de metal e a porta tem 28. Só lembrando que todas essas medidas são em centímetros. Já o fio dela, para quem queira saber, pode ser importante, tem 1,80 m de fio. E também não menos importante, a voltagem. Ela não é bivolt, então tem que sempre olhar a voltagem na hora de escolher. Essa daqui é 220. Essa adega aqui, ela vem com 3 pés que você consegue regular a altura. Ou seja, se você quiser deixar ela mais inclinada para frente, você consegue regular os 2 pés traseiros, fazendo com que ela fique mais assim, ó, a parte de trás levanta. O pé da frente, que é regulável, ele só vai servir para você deixar ela mais inclinada para um lado. Porque um dos pés, onde a porta gira aqui, ó, nessa abertura, ele é fixo, não tem como regular, então vai ser utilizado mais os 2 de trás mesmo. Referente à distância que você tem que deixar nas laterais e atrás para o resfriamento dela, o indicado pelo fabricante é 5 centímetros, mas eu acredito que não há necessidade de deixar exatamente 5, pode ser um pouquinho menos. Mas o indicado é 5 centímetros, tanto nas laterais, onde tem saídas de ar aqui, quanto na parte traseira, onde fica o cooler principal de resfriamento. Agora, aqui na parte interna, a gente tem o lugar para colocar as garrafas. Então, são 12 garrafas até lá embaixo. A última parte não tem grade, então os vinhos ficam no fundo da adega mesmo. E essas grades aqui, você coloca o vinho e consegue remover elas também. Então, são 12 garrafas. A abertura da porta dela é de mais de 180 graus. Além disso, a porta aqui é toda de vidro, então você consegue ver o interior da adega. Agora eu vou mostrar ela funcionando e explicar os detalhes técnicos dela funcionando. A gente vai conectar na tomada e imediatamente já vai ligar um barulhinho de cooler. Aqui na frente a gente tem a temperatura dela, que está selecionada. Aqui temos os botões de aumentar a temperatura, diminuir a temperatura e o botão da luz interna, que já está ligado lá dentro, ó. Ela fica um detalhe azul. Então se eu tocar de novo, ele apaga. Os 3 botões são touch. Aqui dentro vocês conseguem ver o detalhe da luz ligada. Então, para mudar a temperatura, a gente utiliza esses botões. Para cima aumenta a temperatura, ó. Ele fica piscando e você seleciona a temperatura. E a variação dela é de 12 a 18 graus. Tem um conceito de temperatura para cada tipo de vinho. Então, essa adega tem uma limitação de 12 graus de temperatura mínima. Alguns vinhos, o ideal é abaixo disso. Então, você tem que dar uma olhada de quais os vinhos que você gosta e ver se ela vai fornecer a temperatura ideal para eles. É importante comentar que essa adega ela não gela o vinho, ela somente resfria, tanto que a temperatura mínima dela é 12 graus. Em dias mais quentes ela pode não conseguir atingir a temperatura de 12 graus, que é a mínima. Isso está no manual dela, então é bom vocês ficarem ligados porque pode acontecer do vinho não ficar bem gelado. Outra coisa muito comum que acontece nela é essa parte do vidro aqui ficar toda suada e escorrendo água. Isso acontece bastante, principalmente em dias frios e dias quentes também. Outro ponto que podem se perguntar é se ela demora para resfriar os vinhos. Sim, ela demora bastante porque ela não é uma super potente adega, ela é só para resfriar o vinho, então ela vai lentamente até chegar à temperatura de 12 graus, então ela demora sim. E o vinho fica gelado? Não, o vinho não fica gelado, nem se compara com a geladeira. Vocês têm que lembrar que ela resfria o vinho. Então se vocês querem um vinho bem gelado, tem que ser na geladeira. Ou se quiser botar na geladeira e deixar aqui para ela manter um tempo, também pode, mas ela não deixa o vinho gelado. Outro ponto importante é o gasto de energia dela. Eu não sei precisar exatamente o quanto que é o gasto dela, que faz diferença na nossa conta de luz por mês. Só que dá para sentir uma diferença.